Boa tarde, gente. Tudo bem? Feliz quarta-feira para todo mundo. Espero que vocês tenham aí um final de tarde, uma noite de quarta-feira abençoada e fria. Gostaria de ler hoje com vocês a continuação do livro de Tiago. Ontem nós lemos Tiago 2, que fala sobre proibida acepção de pessoas e sobre a fé sem obras. Hoje nós vamos falar sobre o domínio sobre a língua, o domínio da nossa língua, da nossa boca, que a gente fala demais. Isso são conselhos práticos para nossa vida, e quem deixou escrito foi Tiago, meu irmão de Jesus, tá bom? Então, vamos iniciar a leitura em Tiago 3, o domínio da língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ele fala sobre os mestres, quem está na frente, quem propaga a mensagem, no caso aqui, né, Tiago. Tiago, ele é um dos que propagavam o evangelho, ele ensinava. Então, ele fala assim: não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Por que ele fala isso? Porque a gente peca quando a gente fala e fala demais. Por isso que aqui ele diz assim: não sejam muitos de vocês mestres, de querer ensinar, porque de vocês será cobrado muito mais do que aqueles que não ensinam, que não falam. Por quê? Porque a nossa boca, ela fala às vezes e fala demais. E pode falar besteira e pode falar coisa errada. Então, se alguém não tropeça no falar, se não erra no falar besteira, né? Tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo pelo caminho. Por isso que põe um freio na boca do cavalo, porque o freio na boca do cavalo controla o cavalo inteiro. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno. Um leme é aquele círculo, né, que tem uns cabinhos assim, que ele é pequenininho, onde o comandante fica ali virando. Para quem já assistiu o Titanic, deve lembrar que o Titanic era um navio gigantesco. E o que controlava aquele navio todo era um leme, uma roda, parecendo uma roda de bicicleta, cheia de cabinhos de madeira, onde ele ficava ali direcionando o Titanic. Tá bom? Então é isso. Como são os navios? Eles são tão grandes e são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O piloto vai direcionar o navio para onde ele quer, através daquele leme pequenininho, uma roda de bicicleta, como se fosse um volante para um navio daquele porte. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Uma faísca incendeia um bosque inteiro.
Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha só como é sério isso. Por isso que Tiago nos ensina o domínio sobre a nossa língua. Eu tenho uns cabelinhos aqui que eu tomei banho, dei uma secada no cabelo e fica uns cabelinhos arrepiados. Então, a nossa língua, ela incendeia todo o nosso corpo e pode nos levar para o inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. O que quer dizer aqui? A espécie humana domina todos os animais, as aves, os répteis, as criaturas do mar, doma-se, tem sido domada pela espécie humana. Tem uns vídeos que eu gosto de assistir, que tem umas garotas, umas meninas, e elas treinam os golfinhos, né, lá em Sea World. E eu vejo o tamanho daqueles golfinhos, a grandeza de Deus é tão grande. Quando eu olho aquela cena, aquelas baleias, aqueles golfinhos gigantes dentro dos tanques e as meninas tão pequenas, elas ensinam, treinam, domam, elas montam nos bichos, elas mergulham com as baleias, com os golfinhos. É baleia mesmo, aquelas baleias orca, é elas mesmo. Por isso que me encanta tanto a grandeza daquele peixe e as meninas domam de uma maneira que as baleias vêm comer na mão delas. Elas assoviam, elas chamam, elas fazem sinais, gestos. E as baleias mergulham, saltam, faz graça, joga água na plateia. E vem comer na mão delas, elas faz carinho, elas sobem na baleia. Elas mergulham com a baleia joga elas para cima. É um show, é um show. Não falando sobre as baleias estarem no cativeiro, porque todos esses assuntos assim, sobre zoológico e os animais presos em cativeiros dominados pelo homem, geram polêmicas hoje em dia. Mas o que eu quero dizer é o que está escrito aqui. Toda espécie de animais, répteis, aves, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Olha só, o ser humano consegue dominar um leão, consegue dominar e domar uma baleia no mar, consegue domar aves, répteis, peixes, gato, cachorro, leão. O homem consegue dominar sobre todas as coisas. E isso é o que Deus mandou que o homem fizesse, que o homem dominasse sobre toda a terra. Porém, há uma coisa que o homem não consegue dominar. A língua, porém, ninguém consegue domá-la. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Para vocês verem o que Tiago disse há não sei quantos 1000 anos atrás. Isso continua e se reflete hoje em dia e sempre vai existir. O homem domina, ele comanda, ele doma toda espécie sobre a terra. Porém, há um pequeno e o único órgão pequenininho que tem dentro do nosso corpo, onde o homem não domina, que é a própria língua. É a nossa própria língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Através da nossa língua, nós podemos abençoar pessoas, como nós podemos amaldiçoar pessoas. A nossa língua, ela leva pessoas a serem prósperas, abençoadas, eleva a autoestima, ela causa muitas alegrias, né, com palavras de bênção e prosperidade, e adora a Deus, engrandece a Deus. Mas também a nossa língua pode amaldiçoar pessoas,
pode levar pessoas para o inferno, pode causar guerras, pode causar contendas, confusões, destruição. Nossa língua pode causar bênção e destruição na vida das pessoas. Com a língua, olha só o verso 9. Com a língua bendizemos o Senhor e o nosso Pai. E com ela, com a nossa língua bendizemos ao nosso Senhor e ao nosso Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, como pode com a nossa língua uma hora a gente levantar as mãos e adorar a Deus e engrandecer e bendizer ao nome do Senhor? E outra hora, em outro momento, com a nossa mesma boca, mesma língua, nós amaldiçoamos as pessoas, ofendemos, xingamos, humilhamos, amaldiçoamos as pessoas que são a imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Muito sério isso, da nossa boca. Da nossa boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Será que pode? Da mesma fonte, da mesma mina, do mesmo poço, você pode tirar água boa, água pura e água impura? Água potável e água suja? Água doce e outra hora água salgada? Será que da nossa boca pode jorrar palavras de bênção e palavras de maldição? Água doce e água suja, salgada? Vamos refletir. Hoje é para nós voltarmos para as Escrituras e refletir sobre como está a nossa vida, como está a nossa língua, se a gente consegue dominar nossa língua. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não pode. Não pode. Não é, hoje vai sair água boa. Aí amanhã, não. Hoje, aí amanhã, né? Chega no dia seguinte, hoje não tô legal. Hoje vai ser água ruim. Hoje daqui não sai nada, só coisa ruim. Ontem saiu coisa boa. Hoje, coisa ruim. Não, meus irmãos, tá errado. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Aí, na vida do cristão, isso não deve acontecer. Na vida das pessoas, no geral, né? Aí vem o subtítulo. Os 2 tipos de sabedoria. Sobre o que o Tiago vai dizer agora. Sobre 2 tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Quando a gente pratica boas obras, quando a gente procede, a gente demonstra mediante as nossas boas obras praticadas com humildade, boas obras praticadas com humildade, elas provêm da sabedoria. Então, uma pessoa sábia, ela vai, mediante as boas obras praticadas com humildade, ela demonstra que ela é sábia, que ela tem sabedoria. Isso é um tipo de sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca.
Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Essa é a mensagem de hoje. Então, há 2 tipos de sabedoria. Que o demonstre por seu bom procedimento. Quem tem bom procedimento e mediante as obras praticadas com humildade é que provém da sabedoria. Agora, com tudo isso, se o nosso coração, mesmo você praticando boas obras, mesmo com humildade, você praticando as boas obras, você acha que está fazendo algo de bom, que é um tipo de sabedoria, né? Se com tudo isso no seu coração, aqui dentro de você, tiver o sentimento de inveja amarga, você for invejoso, amargo, tiver uma ambição egoísta, você é ambicioso e egoísta, só pensa em você, só quer pra você, é tudo pra você, não pensa em ninguém, você é ambicioso e egoísta. Não se gloriem disso e nem neguem a verdade, porque essa é a verdade. Se você é ambicioso, amargo, egoísta, não se gloriem disso, não tenha orgulho disso. Esse tipo de sabedoria, ele põe entre aspas, que você acha que faz boas obras, praticando boas obras, mas você é invejoso, amargo, ambicioso, egoísta. Esse tipo de sentimento que você carrega, que aqui chama de sabedoria entre aspas, não vem dos céus, mas é da terra. Não é espiritual, é demoníaco. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão. Eu não li essa parte. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é da terra. Não é espiritual, mas é demoníaco. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Quando a gente olha na terra, o tanto de confusão, muita confusão e toda espécie de males que a gente olha na televisão e fala, meu Deus, não acredito que está acontecendo isso. Aonde o ser humano chegou? Muita confusão, todo tipo de mal acontecendo com as pessoas. Pessoas fazendo coisas ruins, matando, filhos contra pais, contra mães, pais matando filhos e aquela confusão. Você olha e vê toda espécie de males. Isso não é espiritual, é uma coisa demoníaca. Isso não tem sabedoria nisso. Não tem nenhum tipo de sabedoria, nem humildade, nem sabedoria. Isso é demoníaco. Mas a sabedoria, ela vem do alto. Antes de tudo, ela é pura. E depois de tudo, ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores. Os pacificadores, eles, com a sabedoria, eles conseguem colocar e implantar a paz. Esse é o conselho de Tiago para nós. O ser humano, ele domina sobre a terra, ele domina sobre todas as coisas, ele conquista, ele vai atrás, ele faz, ele corre, ele está sempre ali querendo fazer as coisas. Mas ele não domina a própria língua. Um órgão tão pequeno do seu corpo. É como um cavalo sem direção que vai para qualquer lado. Se ele não tiver um freio na língua para alguém puxar a rédea dele, quando você freia a sua língua, você tem o domínio do seu corpo todo, de todo o seu corpo. Por isso que nós devemos frear nossa língua, para ter o domínio do nosso corpo.
Porque quem não domina seu próprio corpo com a sua língua, aonde abre a boca para falar, traz confusão, maldição, traz discórdia, briga. Acendeu a faísca, vai queimar o corpo todo. A sua língua tem o poder de amaldiçoar, tem o poder de te levar para o inferno. Então vamos frear nossa língua, que da nossa boca só possa sair palavras de honra e glória a Deus, palavras de bênção, palavras boas para abençoar as pessoas. Porque se você fala coisas boas de uma fonte, não pode jorrar água boa e água ruim. Ou você é uma pessoa boa, que só sai palavras boas da sua vida, ou você é uma pessoa ruim, negativa, que só sai palavras ruins da sua boca. Então, esse é o conselho de Tiago, sobre devemos ter domínio sobre a nossa língua. Vamos dominar a nossa língua como a gente domina as coisas nessa terra, como a gente domina os animais, como a gente, por exemplo, você dirige um carro, você dirige um caminhão, um piloto de avião, por exemplo. Ele está ali no comando de toda a aeronave. Se o piloto não controlar a direção ali, não segurar o controle do avião, ele bota todo o avião no chão, morre todo mundo. Então devemos dominar a nossa língua. Coloque um freio na sua língua. Se da sua boca, uma hora você fala palavras de bênção, outra hora maldição, vigia, vigia. Não pode jorrar da mesma fonte água limpa e água suja. Esse é o conselho de Tiago para nós. Devemos ter sabedoria, porque a sabedoria traz misericórdia, paz, bons frutos, alegria. Enquanto a inveja amarga e a ambição egoísta não é espiritual, é demoníaco. Então vamos vigiar e controlar nossa língua, para que da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, da nossa boca, só saia palavras boas, palavras que abençoem, que edificam, que levantam pessoas. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje. O que eu lembrei, o que eu gostaria de dizer é isso. E amanhã vamos ler Tiago 4, a submissão a Deus. Como nós podemos ser submissos a Deus. E faz sentido, cada capítulo que a gente lê se complementa e fica de conselhos para a nossa vida. Vamos ter sabedoria, vamos dominar a nossa língua, vamos produzir bons frutos, frutos do Espírito, porque nossa língua tem poder de abençoar e amaldiçoar. Entre fazer guerra ou fazer paz, entre ser pacificador ou criar contrito, confusão e guerra, vamos fazer a paz, vamos promover a paz, vamos edificar, vamos levantar pessoas, tá bom? E é através da nossa língua, essa é a mensagem de hoje. Beijo, fiquem com Deus, até amanhã.